Hello, eu sou a Eli Sato e na aula de hoje eu vou falar sobre qual prova de proficiência em inglês é mais fácil. É muito comum quando você descobre que precisa fazer uma prova de proficiência em inglês, você começar a pesquisar que prova é mais fácil. Então vamos fazer um overview dessas provas, até porque parece uma sopa de letrinhas, né? São muitas siglas, muitos códigos, muitos nomezinhos estranhos. Então eu vou dar uma clareada para você para falar dessas provas um pouquinho. Para isso, vou dividir minha tela com você para eu mostrar que provas são essas. Então, vamos lá. Prontinho, tela dividida. Vamos falar primeiro do SAT, que você ouve muito falar, né? O SAT, SAT. O SAT é uma prova que existia para pessoas que querem fazer graduação nos Estados Unidos, ponto. Essa prova não existe mais desde da metade de 2021, e essa prova foi substituída pelos AP Exams, que são os Advanced Placement Exams. São provas que você pode fazer numa janela de 2 semanas por ano, com o mesmo objetivo, de você alcançar notas para ser aceito em universidades americanas em nível de graduação, ok? Outra sigla que você ouve muitas, GMAT, né? É o Graduate Management Admission Test. Então, essa prova serve para você fazer mestrados. Mestrados são conhecidos como qualquer curso que você faz depois da graduação, tá? Qualquer coisa que você for estudar depois da graduação é chamado de mestrado nos Estados Unidos e no Reino Unido. E, geralmente, as universidades pedem o GMAT, que é uma prova específica e que, apesar de ela ser em inglês, ela não exclui a necessidade de uma prova de proficiência em inglês. Tá? Então, é uma prova especificamente para quem vai fazer mestrados nos Estados Unidos e no Reino Unido, que a universidade pode pedir, mas fazer essa prova não exclui a necessidade de fazer uma prova de proficiência em inglês. Vamos agora para as provas de proficiência em inglês. ETS, você já deve ter ouvido falar da ETS. É uma empresa que administra várias provas, inclusive as provas TOEFL. As provas da ETS são várias. Tem a GRE, também uma prova para admissão para pós-graduações, tá? Então, a gente não é prova de proficiência em inglês. Tem o TOEIC, que sim, é uma prova de proficiência em inglês, geralmente usada mais para mercado de trabalho e geralmente mais usada aqui no Brasil, tá? Então, ela não é tão aceita no mundo inteiro. O que mais? A gente tem o TOEFL e ITP. Quando a gente fala de TOEFL, tem que tomar esse cuidado, porque tem TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEFL Essentials, então você precisa não só se preparar, mas também fazer sua inscrição, fazer a prova correta, ok? Então, vamos entender aqui a diferença entre elas. TOEFL ITP é uma prova de proficiência em inglês feita no papel e que é pouquíssimo aceita no mundo inteiro, em termos como comprovante de proficiência no inglês. Então, se você está aqui, eu imagino que você quer levar sua carreira para outro país. Então, foge dessa prova, tá bom? De todas essas que eu falei até agora, certo? E aí vem o que nos interessa, que pode ser útil, mas ainda assim tem que ter cuidado. A ETS lançou esse ano esse TOEFL Essentials. O TOEFL Essentials nada mais é que uma prova curta, duração média de 1 hora, de proficiência em inglês, que você faz na sua casa, no computador, ok? Essa prova veio para brigar com o Duolingo English Test. Então, esse Duolingo você já deve ter ouvido falar mais, porque essa prova ficou muito famosa na pandemia, quando todos os centros aplicadores tiveram as aplicações de provas canceladas por causa do lockdown. O Duolingo acabou sendo uma primeira saída para as universidades continuarem aceitando alunos internacionais. Já que não dava para fazer provas presenciais, muitas instituições começaram a aceitar o Duolingo English Test, mas temporariamente. E todas as universidades que passaram a fazer isso, colocaram lá nas admissions, né, requests, então tudo que é requerido que você apresente para fazer sua inscrição, quando eles colocavam o Duolingo, eles colocavam lá, para o intake de tal mês, tal ano, estamos aceitando extraordinariamente o Duolingo English Test. Mesmo assim, não passa de 1.500 instituições que aceitam o Duolingo. Então, por que isso? As instituições não dão a mesma credibilidade para provas feitas em casa, que é o caso do Duolingo, é o caso do TOEFL Essentials,
O IELTS também, o IELTS Academic também tem a sua versão em casa. E aí as instituições não dão a mesma credibilidade que dão para TOEFL e IBT, que você faz no centro aplicador, e para o IELTS, que você faz no centro aplicador. Então tem que tomar esse cuidado. Às vezes você vê que a prova é mais curta, né? O TOEFL Essentials e o Duolingo dura mais ou menos 1 hora, né? 50 minutos do Duolingo, 1 hora o Essentials, você faz no conforto da sua casa, então é muito chamativo, né? Mas deixa de ser aceito por milhares de instituições justamente porque você faz em casa, tá bom? TOEFL IBT, essa é a prova para você que quer levar sua carreira para outro país, uma das opções. Por quê? O TOEFL IBT é aceito por mais de 11.500 instituições. O que tem a ver, né, a quantidade de instituições que a aceitam? Tem a ver, quando você vai levar sua carreira para o exterior, nem sempre você tem clareza do caminho exato que você vai levar a sua carreira. Então, por exemplo, você vai levar por estudo, e aí você pesquisa lá alguns mestrados, algumas pós-graduações em diferentes instituições. E é interessante que você aplique para mais de uma instituição, por exemplo, umas 4, 5, 6, tem gente que aplica até para mais instituições, para não correr o risco de ficar sem vaga em todas, né? Então, se você aplica para uma instituição, você está disputando vagas com alunos internacionais do mundo inteiro. Se você aplica para várias, chances são que em algumas delas você seja aceito e você possa escolher, então, para onde você vai. Com isso, quando você tem que aplicar para algumas instituições, pode ser que uma instituição aceite, por exemplo, o Duolingo English Test e não aceite o TOEFL IBT. Pode ter uma instituição que aceita o TOEFL Essentials, não aceita o TOEFL IBT, não, desculpa. Pode ser que tenha uma instituição que aceita o Duolingo e outra instituição que não aceite. Então, você vai estar com uma prova de proficiência na mão. E aí, quando você for fazer a sua inscrição em todas as instituições, pode ser que você consiga aplicar para algumas e não consiga aplicar para outras. Tá? A mesma coisa, o TOEFL Essentials, pode ser que você consiga aplicar para uma e não consiga aplicar para todas as outras. Quando você está com o TOEFL IBT na mão ou o IELTS Academic, você consegue aplicar para todas, tá? Porque são as provas mais aceitas no mundo inteiro, ok? Então, fica ligado, porque a credibilidade da prova, não é sua credibilidade, não, é da prova, despenca quando são provas feitas em casa, tá? Então tenha esse cuidado na hora de escolher sua prova de proficiência em inglês. Nem sempre a gente vai escolher a mais barata, a mais prática, a mais fácil, porque você não quer chegar nos finalmente para realizar o seu sonho, quando você está prestes a embarcar e descobrir que está com a prova de proficiência em inglês errada nas mãos. Tá? Esse é um problema grave, que se acontecer com você, você vai ficar bem chateado, você pode perder tempo, você pode perder dinheiro, porque muitas das vezes, quando você descobre que está com a prova errada nas mãos, não dá tempo de você se preparar e fazer uma nova prova. E aí você perde todo o processo que você fez para embarcar, para aplicar para aquele intake, né? Você acaba perdendo tudo aquilo e tendo que começar do zero, tudo de novo. Então, a minha recomendação é: não escolha por mais barato, por mais prático. Fulano falou que é mais fácil, porque você pode estar colocando em risco o seu projeto de levar sua carreira para o exterior, ok? A mesma coisa acontece, eu coloquei aí na tela agora, com o TOEFL IBT Home Edition. É a prova do TOEFL IBT, mesmo que você faz no centro aplicador, só que feita em casa. E aí tem uma pessoa que vai acompanhar, o Proctor U, vai acompanhar a sua prova inteira em tempo real. É uma saída? Foi uma saída durante a pandemia. No entanto, lembra que eu falei que as instituições não dão a mesma credibilidade para provas feitas em casa? O TOEFL IBT Home Edition não foge a essa regra. Então, minha gente, dessa tela aqui, a sua melhor opção é TOEFL IBT, feita no centro aplicador, tá? Não ganho comissão para falar de TOEFL IBT, não recebo da ITS para fazer propaganda de TOEFL IBT. É porque realmente é a melhor opção para quem vai levar a carreira para o exterior, seja por estudo ou por trabalho. Tem opção parecida? Tem sim. Então vamos lá, calma, vamos por partes. Vamos falar de outra empresa, quase concorrente com a ITS, é o Cambridge, né? O Cambridge, ele tem provas de proficiência em inglês, você já deve ter ouvido falar. São 4 provas, ó, PET, FCE, CAE e CPE. São siglas, né? PET é Preliminary English Test, né? Então,
cada uma dessas provas é para cada nível de inglês. Então, veja, o PET, o Preliminary English Test, é para quem está no nível intermediário de inglês. O FCE, que é o First Certificate, é para quem está no nível Higher Intermediate, pré-avançado, ou B2 de inglês. O CAE é o Advanced, para quem está no C1. E o CPE é o Proficiency, que é para quem está no nível proficiente de inglês. Então, você já deve ter ouvido falar várias vezes das provas do Cambridge, até porque muitas escolas no Brasil usam as provas do Cambridge como provas de finalização de curso, né? Geralmente a PET e a FCE, B1 e B2, tá? Dificilmente escolas aplicam ou preparam o aluno para aplicar para CAE e CPE. São provas extremamente difíceis, tá? O FCE já é bem puxado, né? Mas as duas últimas, a CAE e a CPE, são extremamente difíceis. E o que acontece? Uma das grandes falas sobre as provas do Cambridge é: essas provas não têm validade, então valem pela vida inteira, são, como fala? Enfim, são válidas para o resto da vida, você faz uma vez e vale para sempre, né? Não vence, não tem validade. E muita gente pensa como eu pensava: uau, isso é uma super vantagem, né? Para que fazer qualquer outra prova de proficiência se as provas do Cambridge não vencem? Acontece que, quando eu trabalhava lá na minha agência de intercâmbio, eu descobri que as instituições não aceitam as provas do Cambridge justamente porque elas são vitalícias, porque elas não vencem. Então, as pessoas que trabalham nas instituições de ensino, que eu tinha mais contato, falavam ali: tá, a gente vai aceitar a prova do Cambridge? Quem garante que a pessoa que fez a prova há 5, 6 anos atrás ainda mantém aquele nível de inglês? Não é que é mesmo? É verdade. Então, são duas desvantagens aí com as provas do Cambridge. Primeiro que são 4 níveis. Vai que você rala, estuda, se prepara para tirar a PET. E aí, quando você vai se inscrever na universidade ou no college, eles pedem o FCE. Ou você faz o FCE e eles pedem o CAE. Percebe? São 4 provas de proficiência, uma para cada nível de inglês. Então, super não é vantagem escolher uma das provas do Cambridge justamente por causa disso. E o segundo motivo, o que parece ser essa grande vantagem, deixa de ser justamente porque não tem validade, né? Então, são provas super respeitadas, reconhecidas no mundo inteiro, mas são menos aceitas para você que quer levar sua carreira para o exterior, justamente por não ter validade, tá bom? Ainda do Cambridge, o IELTS. O IELTS é uma das provas mais reconhecidas no mundo inteiro. O IELTS é aceito por mais de 10.500 instituições no mundo todo. Junto com o Cambridge Press, que administra a prova, temos também a British Council e a IDP Austrália, que são administradores da prova. Então, assim como a ATS administra as provas do TOEFL, a British Council, IDP Austrália e Cambridge Press administram a prova do IELTS. Quando eu falo que o IELTS é aceito por mais de 10.500 instituições no mundo inteiro, eu não estou falando só de universidade e college, tá? Que, inclusive, é a maioria. Mas eu estou falando também de órgãos que validam diploma, de profissões que são regulamentadas. Então, esses órgãos aceitam, reconhecem a prova do IELTS como prova de proficiência em inglês. E órgãos de imigração. A mesma coisa acontece, deixa eu pular aqui uma tela, com o TOEFL e IBT. Então, quando eu falo que mais de 11.500 instituições aceitam, reconhecem o TOEFL e IBT como prova de proficiência em inglês, de novo, não estou falando só de universidades e colleges, mas também de órgãos de imigração, de órgãos que validam diploma de profissões regulamentadas em outros países, ok? Então, se você tem o objetivo de levar sua carreira para outro país, seja por estudo, seja por trabalho, é muito mais jogo, é muito mais negócio para você ter a prova do TOEFL IBT ou do IELTS na mão, certificando o seu nível de inglês, ok? Faz sentido? Então, quando a gente fala de prova de proficiência em inglês, a gente não vai escolher a mais fácil, a gente vai escolher a mais vantajosa para você, para o seu caso. Então, você que quer levar a sua carreira para o Canadá, você que quer levar a sua carreira para os Estados Unidos, qual prova de proficiência em inglês é mais vantajoso você fazer? Sabe por que isso? Porque independente da prova de proficiência em inglês,
você vai precisar fazer uma preparação específica para ela. Então, você não vai simplesmente pega seu inglês e vai fazer qualquer das provas de proficiência. Não, porque se você fizer isso, vai dar errado, vai dar muito errado, porque você não vai conseguir certificar o seu nível de inglês. Você vai tirar uma nota de 1 ou 2 níveis abaixo do seu. E aí os seus planos vão por água abaixo, tá? Então, você vai escolher a prova que é mais vantajosa para você. Por isso que antes de começar a estudar feito um maluco, existe uma etapa que quase ninguém faz, mas que muda tudo. É entender o jogo da prova. Quando você entende como ela funciona, como ela pontua, o que realmente faz diferença, o seu estudo deixa de ser tentativa e erro e passa a ser preparação real para conseguir passar na prova. E foi por isso que eu criei uma aula, um conteúdo direto ao ponto, onde eu te mostro como o TOEFL, o IBT e o IELTS realmente funcionam, o que impacta sua nota e os erros que fazem a maioria das pessoas reprovar, não conseguir a nota que precisam. O link está aqui na descrição. Depois que você entende isso, aí sim faz sentido pensar em preparação. Porque aí você não estuda mais no escuro, você estuda com estratégia. E isso muda completamente o seu resultado. Então, ó, clica agora no link da aula que está aqui na descrição desse vídeo e entenda como você vai passar na prova do TOEFL, IBT e do IELTS.